Sejam bem-vindos ao Beer to Beer, é o nosso bate-papo aqui do CoinTimes. Vou começar de novo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Beer to Beer. Esse é o nosso primeiro programa, primeira edição especial. Então, obviamente, aqui no CoinTimes, para a gente começar a explicar o que é Beer to Beer, eu tenho que explicar a referência. A referência é peer-to-peer e eu estou aqui ao lado de uma pessoa que já fez muito isso na vida, sabe do que se trata e vai explicar aqui pra gente. Muito obrigada por vir até aqui, João Canhada, CEO da Foxbit, fundador da Foxbit também, vai explicar pra gente o que é peer-to-peer. Você tem um pouquinho de experiência nisso aí, não tem não? Pera aí, antes de você começar, quer uma cervejinha? Ah, sempre, né? Por favor. Bom, o peer-to-peer basicamente é quando não há intermediários na conversa de duas partes, vamos falar assim. Isso pode ser uma transação, pode ser N coisas. E eu fiz muito disso pelo Facebook, basicamente, quando eu negociava e comprava e vendia Bitcoin lá em 2014, finalzinho de 13 também. E eu basicamente anunciava o que eu tinha Bitcoins e negociava o preço por chat de Facebook, recebia o dinheiro em conta bancária e entregava o Bitcoin para o cliente final. Então era uma transação direta entre eu e ele. Mais ou menos em que época foi isso? Começo de 2014, basicamente. Foi quando eu comecei a trabalhar mais nisso, comecei a fazer as primeiras vendas e comecei a entender que fazia sentido, que gerava receita e que era uma fonte de renda ali para mim naquele momento. Então, ou seja, era um mercado que tinha pouquíssimas opções, né? Pouquíssimas exchanges, eu imagino. Então, fazer o peer-to-peer valia bastante a pena. Fazer esse ponto a ponto. Existia 5 exchanges na época, tá? E já perdi a conta de pontuação hoje em dia. Hoje já tem um monte. Na época fazia sentido porque é o seguinte, as exchanges eram muito ineficientes. Você depositava reais lá, era 3 dias, 2 dias pro dinheiro cair, para daí a pessoa poder comprar o Bitcoin. Quando ela negociava comigo pelo Facebook, eu fazia isso em 15 minutos, em 20 minutos. Que era o que ela desejava, até pela volatilidade do Bitcoin. E por que ela negociava comigo em vez da exchange? Porque eu já tinha tomado essa dor. Eu já tinha depositado os reais antes em alguma exchange. Então, quando eu anunciava, eu já estava com saldo pré-depositado. Então, eu já negociava com a pessoa o valor da compra ou venda do Bitcoin dela. E daí eu ia efetivamente comprar o Bitcoin. Ou às vezes eu até tinha algum estoque, mas eu ia comprar na exchange para daí enviar para a pessoa. E o dinheiro dela caía na minha conta física. Eu reconhecia muito mais rápido porque é um contato direto. Enquanto a exchange atende algumas dezenas de milhares de pessoas, eu estava atendendo uma só. Era muito mais simples, muito mais rápido para mim naquele momento. Então era como se eu quisesse essa cerveja, você tivesse essa cerveja. Se tivesse, não. Você vai lá, você compra essa cerveja, deixa em estoque e eu falo, Canhada, por favor, eu quero essa cerveja agora. E aí você vem. Você me transfere o dinheiro e eu já lhe mando a cerveja na hora. Exato. Entendi, perfeitamente. E como foi que você entrou no mundo do Bitcoin? Quando é que foi que você conheceu isso? Em 2014? Foi um pouquinho antes? Porque é uma tecnologia que começou em 2008, né? Os seus primórdios, na verdade, vêm lá de 2008, mas ela começou a se popularizar um pouquinho mais depois. Eu sempre fui campuseiro. Tem quem conhece a Campus Party, já tem o termo aí campuseiro. Campus Party eu vou lá desde 2008. Foi a primeira edição em São Paulo. Então eu já tinha ouvido falar em algumas dessas edições, que eu não me lembro qual, e não dei a menor atenção. Porém, eu ouvi falar sobre Bitcoin e fui me aprofundar final de 2013. Foi dali que eu fui efetivamente entender o que é esse negócio. Basicamente, eu estava procurando uma fonte de renda e pesquisei, cara, preciso ganhar dinheiro na internet. E surgiu o Bitcoin, e daí eu meio que revivi isso de, olha, eu já ouvi falar esse negócio, deixa eu dar uma olhada. E daí eu fiz um primeiro depósito, comprei numa corretora, na época R$50, era o que eu tinha disponível naquela data, e foi quando eu fiz a primeira transação da minha vida com Bitcoin. E aí eu comprei, sem saber bem o que era, deixei lá, falei, depois eu vejo isso. Outra semana eu voltei e os R$50 que eu tinha adquirido, alguma fraçãozinha de Bitcoin, já valia 55. E daí me acendeu um alerta de, ei, o que é isso aqui? Como assim? Virou R$5 a mais, 10% de ganho em uma semana e eu nem entendo o que é esse negócio. Foi quando eu fui realmente me aprofundar, buscar estudos e tudo mais. E na época só tinha fórum, um grupo de Facebook, Bitcoin Talk, e Dá realmente... um Google o que é Bitcoin era não via nada, via muito pouca né? coisa, muita fonte suspeita, muito pouca informação. Então realmente você tinha que trocar muito
com as pessoas para entender como funcionava, o que era blockchain. Então, ninguém sequer sabia explicar o que era Bitcoin, quanto menos blockchain, enfim, outras criptomoedas. Ainda estava bem no começo. E muito criminalizado também, né? Eu lembro que a maior parte dos textos e conteúdos que eu achava sempre linkava Bitcoin a alguma situação de Deep Web, algum crime, alguma ato ilícito, alguma coisa do tipo. Então, ainda assim, eu insistia em aprender o que era de curioso, porque para mim era apenas uma moeda que tinha negociação. Eu não levei a sério essa situação de linkar com atos ilícitos. Mas realmente no popular, no imaginário popular, todo mundo... 4 ou 5 anos depois, mudou isso? Mudou, sem dúvida. Acho que, principalmente o ano passado, 2017, foi o ano que a mídia falou muito de Bitcoin, pelo preço, simplesmente, mas a tecnologia também começou a ser debatida e discutida, né? E o termo foi para grandes fóruns de discussões. Até teve, em 2018, recente, em março, o G20 discutindo sobre regulamentação de criptomoedas. Então, definitivamente não é algo ilícito. Quando você tem o G20, as maiores cabeças aí políticas, vamos falar assim, discutindo sobre o tema, sobre esse ecossistema como um todo. Então, isso tira muita aura negra que tinha e era atrelado ao Bitcoin. E de muita ignorância, né? E o problema nunca foi a tecnologia, mas o uso que as pessoas dão a ela, né? Então, indiferente se é Bitcoin ou a internet, o problema não é a internet, o problema não é o Bitcoin, mas o uso. Estão usando indevido para atos ilícitos que sejam punidos. Dá para fazer com dinheiro físico, dá para fazer com dinheiro físico. De crédito, e o problema não é a tecnologia de moeda em espécie, não é a tecnologia de cartão de crédito. Então, é só localizar e punir quem está cometendo infração. Agora, uma curiosidade, uma história sua que eu já ouvi, que eu gosto bastante. Você disse que você procurou Bitcoin porque você estava precisando de dinheiro. Como foi essa situação? Qual era o seu nível de desespero de estou precisando de dinheiro? Voltando um pouco ainda na linha do tempo, em 2011 foi quando meu pai me convidou. Eu vendia material elétrico na época e meu pai me convidou para empreender com ele e montar a transportadora com ele. Eu achei que fazia sentido, eu era novo, falei, poxa, eu não vou ficar arrependido aqui de meu pai oferecer a oportunidade, eu não tentei. Vamos lá, afinal, o que pode dar errado, né? Primeiro ano realmente foi muito bom, mas deu errado. A gente tomou um calote, que na época era pouco mais aí de R$200 mil, e fiquei numa situação bem ruim, zero caixa, e também por uma situação econômica, país, o frete também diminuiu muito, tinha muito menos frete. Então o faturamento caiu, caixa zerado, fiquei numa situação bem delicada. Eu fazia faculdade em São João da Boa Vista, na Unifeol. E eu não queria parar a faculdade. Eu já tinha feito faculdade de Sistema de Informação antes, e fiz 2 anos só e parei. E eu não queria parar de novo, eu queria concluir a administração. E fui buscar uma maneira de conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Era meu único objetivo, mais nada. E por uma sorte do destino aí, descobri Bitcoin no meio do caminho. Um pouquinho de competência também, né? Ajudou aí nessa trajetória. E aí, em 2014, você e o Guto fundaram a Foxbit, que é uma corretora. Conta brevemente aí um pouquinho a história de vocês, que também é uma história bastante interessante, para a gente entrar um pouco mais no mercado também. E nesses 4 anos, o que vocês fizeram e quais são os caminhos daqui para frente? A gente se conheceu no Facebook. Tá? A gente começou a gerenciar também uma comunidade que era uma plataforma de empréstimos que eu utilizava, que era o BTC Jam. A gente criou uma comunidade no entorno. Acho que tem um pouco mais de 1.000 pessoas hoje lá. Não é mais usado, o BTC Jam não existe mais. E por ali a gente teve muito mais contato, conversando mesmo pelo Facebook. Ele tinha o interesse de montar uma corretora, eu tinha interesse apenas de empreender com Bitcoin, porque eu achei que fazia sentido e dava para ganhar dinheiro e crescer na vida, enfim. Eu achava que tinha muita corretora. Tinha 5 na época. Ele acreditou que realmente fazia sentido mais uma e me convenceu que fazia sentido a gente tentar pensar algo junto. Como eu tinha uma carteira de cliente que já comprava comigo no peer-to-peer, então fazia muito sentido destinar esses clientes para esse novo ambiente. Em vez de eu vender para elas, eu coloquei todo mundo para que eles possam comprar e vender deles mesmos ali, né? Então a gente já saiu no D0, depois de ter fechado uma parceria de tecnologia, organizado toda a casa por Facebook, Skype, Hangout, a gente já saiu no D0 com alguma liquidez desses clientes que vieram, que negociavam comigo no peer-to-peer.
e tudo online. Eu fui conhecer o Guto pessoalmente mesmo, um dia antes da operação entrar no ar. Teve um evento chamado lá BitConf no Rio de Janeiro, e a gente se encontrou lá. Foi lá quando a primeira vez que eu apertei a mão dele e falei: ô Guto, a gente é sócio, né? Valeu, vamos montar um negócio junto que vai iniciar segunda-feira. E ali foi a minha primeira interação com ele. Tinha muito pra dar errado, mas a vida é meio curiosa. Bastante. Você não conhecia nada de Bitcoin, começou a investir, começou a trabalhar com isso, começou a te trazer dinheiro. Imagino que você tenha querido aprender cada vez mais, aprendido cada vez mais, e hoje você se considera um entusiasta da tecnologia, do Bitcoin, da moeda, enfim, dessa nova economia que vem por aí, que é também o que a gente aqui no CoinTimes acredita. Então, eu queria ouvir de você, assim, depois desse tempo, desse período que você teve esse contato com o Bitcoin, o que você pensa dele hoje? Se você tivesse que me convencer, por que eu devo conhecer e investir em Bitcoin? Quais seriam as suas palavras de paixão nesse sentido? Eu realmente me defino como entusiasta e suspeito de quem se diz especialista numa tecnologia tão nova. E assim, acho que a primeira coisa que faz sentido para Bitcoin é a liberdade que você tem. Você não tem mais a figura do domicílio bancário, você não tem mais geografia envolvida. Pela primeira vez você tem um ativo onde você é livre realmente para tomada de decisão e vendê-lo, negociá-lo, onde você bem entender. Qual país você está? Você está no maior país do mundo, internet. Você não tem mais aquelas restrições impostas por geografia. E essa liberdade que o Bitcoin propicia é muito positiva. Tanto é que ele acaba sendo muito bem utilizado em países em crises financeiras. Vide aí Venezuela, Grécia, quando teve corrida bancária. Bitcoin sempre deu saltos nesses momentos. Porque o pessoal realmente recorre ao Bitcoin e prefere confiar na matemática, no software, na tecnologia do que confiar no político. E eu concordo com isso. Eu prefiro 1000 vezes mais confiar na matemática do que na decisão arbitral de algum político que pode causar inflação e danos ao meu patrimônio, a qualquer decisão dura que ele possa vir tomar no dia a dia dele. Qual o futuro do Bitcoin? Cada dia surge uma nova moeda, assim como a cada dia surge uma nova corretora aqui no Brasil. No mundo também isso acontece bastante. Cada hora alguém lança uma ICO, algumas interessantes, outras são furadas. É um mercado que quem não tem conhecimento tem que ficar peneirando ali para encontrar, e vai ler o white paper, e vai tentar entender quem está por trás de cada moeda. Então, qual é o futuro do Bitcoin nesse oceano de moedas que estão aparecendo? O Bitcoin ele ainda é um experimento que tem dado muito sucesso, tem tido uma consistência. E ele é um software, ele pode sofrer atualizações, né? Já existem blockchains com muito maior capacidade do que o blockchain do Bitcoin. E ele, por si software, ele pode implementar essas novos skills, vamos falar, novas habilidades, enfim, tudo que pode vir de novidade desses outros blockchains. A característica do blockchain do Bitcoin, que é para mim muito relevante, é a escassez. É uma escassez garantida pela matemática. Então faz muito sentido, do ponto de vista até de diversificação, considerar Bitcoin no portfólio. Ele no médio prazo ele tem sido atualizado constantemente, tem um grupo de desenvolvedores no mundo todo que se responsabiliza pelo código e propõe novas soluções para o Bitcoin. Até nisso ele é descentralizado também, né? Ele é descentralizado e esse desenvolvimento é contínuo. Então isso me faz acreditar que o Bitcoin realmente não é algo que vai acabar amanhã ou vai ficar... Ele realmente tem um tempo de vida aí de muitas e muitas gerações aí. E falando de uma forma mais ampla do mercado financeiro, né? A gente tem uma onda de fintechs, a gente tem pessoas tentando encontrar soluções para quebrar justamente os paradigmas que a gente tem hoje do mercado tradicional, feito da mesma forma de sempre, com taxas das quais a gente não consegue fugir, e agora estão aparecendo várias opções que a gente consiga não ser refém, como você falou, de instituições, que a gente possa escolher aonde a gente quer colocar e gastar ou não o nosso dinheiro. Como você vê se esse mercado no Brasil ainda está incipiente, ainda precisa se desenvolver, ou as cabeças estão trabalhando cada vez melhor? Assim, o problema do banco, na minha visão, é que ele tenta concentrar tudo. Ele
tenta fazer tudo e não faz nada perfeito. E as fintechs estão resolvendo essas dores, porque elas atacam em problemas pontuais, canalizando toda a energia dela para resolver uma dor pontual. E por isso elas são bem mais efetivas do que o banco. Tanto em oferecer taxas melhores, serviços melhores, atendimento melhor, que ela atinge um único produto, um único foco. O ecossistema financeiro como um todo está sofrendo uma mudança muito dramática e vai sofrer ao longo dos próximos meses e anos aqui, porque não só fintechs estão causando disrupção local, centralizada, mas agora ele tem criptomoedas que não está mais atrelado à geografia, que pode causar disrupção no mundo todo em real time. Hoje a Foxbit não concorre mais com uma exchange aqui no Brasil. Ela concorre com o mundo todo, porque é uma inovação de uma outra startup lá no Japão, na China, ela me afeta diretamente no D0. Porque o meu cliente ele pode simplesmente sacar a cripto que ele está negociando comigo, seja Bitcoin ou qualquer outra que eu venha a ter, e negociar na China, no Japão, na Índia. E esse nível de concorrência, os bancos ainda não estão acostumados. Eles estão acostumados com aquilo que ele está vendo acontecer no dia a dia dele e na região dele. Com criptomoedas isso já inverte a nível absurdo a lógica de competição. Agora isso é global de fato. Tudo era globalizado, menos o dinheiro. A informação já era. Faltava o dinheiro. O cripto acaba... O Bitcoin acaba corrigindo essa falha de globalização que a gente ainda tinha. Com relação à regularização, tempo atrás aqui no Brasil, a gente teve até um projeto de lei para proibir o Bitcoin, como alguns países, como a própria Venezuela, acabaram fazendo. Você consegue imaginar esse cenário, o pior dos cenários acontecendo aqui no Brasil, ou a gente já está caminhando para um pouquinho mais de lucidez nesse sentido? A política no Brasil é sempre conturbada, né? É difícil afirmar. Porém, o nível de entendimento de todo mundo que está lidando com criptomoedas, profissionalização do próprio mercado, do próprio ecossistema e o entendimento dos legisladores a respeito de cripto tem aumentado constantemente. Eu não tenho, na minha perspectiva, uma visão de que vai sair um projeto tão negativo. Que vai haver regulamentação, essa é a única coisa que eu posso afirmar. Vai sair, é fato. O tempo eu não consigo afirmar. Pode ser provavelmente começo do ano que vem ou meio do ano que vem. Acho difícil sair alguma coisa ainda esse ano, até por questões de eleição, tudo que está rolando no cenário político nosso, que é bem conturbado, né? É uma crise por dia. Né? E cripto não é o último dos problemas deles. Eda, o que te move todo dia? O que te traz inspiração? Cara, acho que poder estar com pessoas, poder lidar com tanta gente, ser visto, ouvido, ter a liberdade de realmente construir algo bacana, com um propósito, com uma visão de longo prazo. E criptomoedas ele está muito atrelado ao próprio a Foxbit da forma como ela nasceu, né, no D0. É descentralizada, é distribuído, eu consigo causar disrupção no mundo todo com uma inovação que a gente pense aqui local. Então, a efetividade de cada ação que a gente tem, ela toma uma proporção muito grande e rápida com criptomoedas. Então, acho que o dia a dia realmente o que faz levantar é ter a possibilidade de mudar vidas, realmente, de impactar muita gente. Acho que a Foxbit consegue fazer isso já e tem uma chance de potencializar isso. Qual é o seu diferencial? Seu ou da sua empresa? Meu diferencial, eu diria que é uma coisa que deveria ser básico para todo mundo, mas é honrar a palavra. Realmente caráter nesse sentido. O que eu falo é cumprido, mesmo que eu tome uma dor por essa execução. E já aconteceu casos de eu ter que honrar minha palavra tomando prejuízos e tudo bem. Acho que o que é combinado é justo.
Agora a gente vai entrar num bate-bola bem rapidinho. Você tem alguns segundos só pra resposta. Não tem tempo de pensar. Eu vou fazer uma pergunta, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Perigoso. E pra isso, eu vou encher sua caneca de novo, toma um gole, aí molha a garganta. Pra gente ir fechando a nossa entrevista. Pra começar, bem de levinho, um hobby. Um hobby. Jogar CS. Amor da sua vida. Minha esposa. E depois? Minha filha. Se você tivesse que escolher um irmão não de sangue que a vida te deu, quem seria? O Guto. O Guto que fundou a Foxbit com você. E se você tivesse que escolher o cara mais engraçado da Foxbit, quem seria? Mais engraçado? Caraca. É que São muito... a gente tem um dinamismo aí. Poxa, o Carlos. Bom. Quem é Carlos? O Carlos trabalha no atendimento com a turma toda lá. Ele é um cara super engraçado, super alegre. Ripple ou Dash? Dash. Bitcoin Cash ou Litecoin? Litecoin. Animal de estimação? Cachorro. Time de futebol? São Paulo. Qual a sua maior sonho da sua vida? O maior sonho da minha vida? Sempre quis empregar muita gente. Tá acontecendo. Mas ainda tá longe do que eu imagino de ideal. Acho que a melhor maneira de gerar riqueza é emprego, né? Sem dúvida. Qual a coisa que você mais teme? Apocalipse zumbi. Obrigado. Qual a sua marca de cerveja favorita? Marca de cerveja favorita, Baden-Baden. Bom, da próxima a gente traz uma Não é Baden-Baden a aqui, Colorado, então. mas ok. A Colorado é boa também. E eu queria uma mensagem final sua para fechar sobre como você se definiria e o que você espera para a Foxbit e para o cenário de criptomoedas. Como eu me definiria? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa calma, tranquila e que eu gosto de pensar muito antes de agir. Não costumo tomar decisão com muita velocidade, isso até pode ser ruim dentro de uma startup. Mas porque sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu estou pensando em todo mundo que é atingido por ela. Isso acaba limitando a minha velocidade de ação. Isso enfim, prós e contras aí. O futuro da Foxbit a gente realmente vai ter bastante novidade do ponto de vista de aplicativo, novas criptos, internacionalização. Então a gente não está olhando somente para o Brasil no médio e longo prazo, né? Acho que o Brasil tem muito o que fazer, muita coisa que ser realizada, muito que inovar, e acho que é porque eu fiz tiro de guerra, né, no exército, acho que eu sou bem patriota, então eu gosto bastante de fazer coisas no Brasil. A gente tem que olhar para o mundo e entender o que está rolando lá fora. Caiada, muito obrigada pela companhia. Esse foi a primeira edição do Beer to Beer, que é um papo informal, cerveja na caneca. Inclusive, essa caneca é sua, fica de presente aí do CoinTimes. Se não conhece ainda o canal, segue, se inscreve, vem aqui pro CoinTimes, acompanha o nosso portal de notícia que sempre tem muita informação desse mundo, mercado de criptomoedas e também da nova economia de uma forma geral. Muito obrigada pela companhia, até a próxima edição. E de vocês a gente se despede, a gente vai continuar aqui tomando a nossa cervejinha.